Vamos lá para a nossa última live do projeto É Preciso Saber Viver com a Raíssa. Vamos lá, o Instagram está comunicando a todo mundo. Nós estamos ao vivo. Vamos que vamos, vai ser muito interessante a palestra de hoje. Palestra, ó, acostumado tanto com a questão da palestra, é a saudade. Vamos lá, a Raíssa já entrando aqui. Vamos falar sobre prevenção da sexualidade infantil. Olá! É melhor não, né, tá? Melhor Não, fazer tem isso. que ser em pé, assim. Isso. Assim, ó. Ixi, desse Tudo jeito. bem? Tudo. Tá certinho aí a luz, Tá o ótimo. áudio. Tá tudo Tá ok? certo. Ai, que bom. Tudo bem? Tudo. O Tudo pessoal vai ótimo. entrando, né? Boa tarde, Paula. Vamos ver se o pessoal aqui entra para a gente começar a nossa conversa, Raíssa. Vamos sim. Vamos aguardar aí as pessoas entrarem. E tenho Tá certeza que chegando vai aqui, ser. boa tarde, Silvia. Silvério, boa tarde. Vamos que vamos. Vamos começar, Raíssa? A Vamos. nossa última live. Aline, boa tarde. A nossa última live aqui, né, sobre o projeto É Preciso Saber Viver. Para quem não acompanhou as outras lives, né, elas estão todas salvas aí no meu Instagram e também no meu canal no YouTube, Direito Sem Mimimi. E essa live que a gente vai fazer agora com a Raíssa também vai ficar salva em ambos os canais. Estou muito satisfeita, né, por ter feito esse projeto, por ter dado certo até aqui. Muita gente procurando, as outras participantes também desse projeto, né? Foi um projeto muito lindo, que eu brinco com todas as lives e falo a mesma coisa. Foi feito em 30 minutos, foi executado em uma semana e graças a Deus deu tudo certo até aqui. E eu hoje estou recebendo aqui a Raíssa, né, para falar sobre sexualidade infantil, sobre prevenção, que eu acho que é um assunto primordial nos dias de hoje, né? A gente tem que é um tabu, mas a gente tem que tocar no assunto, sim. A gente tem que proteger nossos filhos, né? E educá-los para que nada de mal aconteça com eles. Então, assim, é um prazer, Raíssa, né? Estar te recebendo aqui. Gratidão por ter aceitado o convite. E gostaria que você se apresentasse, né? Nada melhor para dizer sobre você, você mesmo. Se apresente para nós, Raíssa. Primeiro, obrigada pela oportunidade, Patrícia. Obrigada pelo convite. Esse projeto realmente foi lindo, foi magnífico. E eu fico muito feliz, contente de estar participando dele. Meu nome é Raíza Romero, eu tenho 31 anos, sou casada há 8 anos, vai fazer 9 anos agora, em novembro, né? Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, são 2 meninos, né? Sou graduada em Ciências Contábeis, porém, eu não cheguei a exercer a profissão assim assiduamente, né? Eu me formei e eu exerci por pouco tempo, já entrei em um outro projeto junto com meu esposo, e nesse projeto eu também gostava muito, né, de estar junto com ele, né, nesse projeto que nós, até hoje, só que agora ele caminha junto com o sócio dele, né, eu não estou caminhando junto com ele mais, porque nós optamos por eu ficar em casa e cuidar dos nossos filhos, né. E nesse Uhum. momento que eu tive assim um contato mais próximo com eles, eu me vi um pouco assim meio perdida mesmo, né? Eu fiquei assim, caramba, porque nós que somos do século XX, né? Nós temos uma educação, nós tivemos, a maioria das pessoas teve uma educação na base da rigidez, né? Na base de corrigir da forma agressiva, e eu não queria fazer o mesmo com os meus filhos. E quando eu me vi assim na fase do o meu filho com 1 ano e pouquinho, eu me vi assim de um jeito assim muito nervosa e eu queria fazer o mesmo, né? Fazer o mesmo que minha mãe fazia comigo.
eu queria bater nele para poder educar. E eu ficava assim, gente, isso não tá certo. Isso não tá certo. Não resolveu comigo, né? Resolveu por um tempo, porque quando eu cheguei na parte da adolescência, eu ficava assim, se eu fizer isso e a minha mãe descobrir, eu vou apanhar. E se é, eu for para minha casa, já que eu já fiz, e se minha mãe descobrir, eu vou apanhar do mesmo jeito. Então eu vou ficar, vou aproveitar o máximo que eu puder, porque eu vou apanhar de qualquer jeito. Então, assim, funcionou por um período, né? Porque eu tinha muita. Né, eu tinha um respeito, sim, né? Mas era mais um medo do que o respeito pela minha mãe, né? E eu fiquei assim, eu falei assim, eu não quero ter essa educação para os meus filhos. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ver. E aí eu fiquei um pouco mais assim alerta quando eu estava passeando com meu filho mais velho, né? O meu mais novo não era nascido, né? Nem estava gestante dele ainda. E eu moro em um condomínio fechado. E nesse condomínio fechado, as crianças costumam ficar bastante à vontade. Eu estava lá, né, Tem mais no liberdade, né? parquinho, e isso. Até porque as pessoas pagam já caro para isso, né? Para ter a Uhum. liberdade de ter Uma os seus liberdade. filhos, para poder brincar na rua, enfim. E aí eu estava no parquinho com meu filho, né? Ele era bem pequenininho. E eu vi uma criança de mais ou menos, no máximo, 6 anos. No máximo. E ele falando com os colegas, você sabe o que é sexo? E eu fiquei assim, caramba, como assim? Que fase é essa? Eu não estou preparada para isso. E os outros não sabiam, né? Eles, como eram muito pequenos, não têm educação sexual dentro de casa, provavelmente, então eles não sabiam. E o espertinho começou a falar. E da forma como ele falava, ele teve contato com pornografia. Teve, não tem como. Eu peguei o meu filho e já fui saindo, né? Tipo, eu não quero que meu filho escute isso, então já fui saindo do parquinho. Depois disso, eu fiquei assim, realmente eu não estou preparada. Não estou preparada para poder dar uma educação adequada para ele. Não estou preparada psicologicamente, porque quando ele começa a ter birras, que hoje, a partir do momento que eu tenho uma educação melhor, eu sei que já não existe as birras, né? Uhum. E aí eu peguei e comecei a estudar, me aprofundar, fiz cursos, Se especializou na me área. especializei na área e me apaixonei. Fiquei completamente apaixonada. Cada coisa que eu aprendi, eu falava assim, gente, todo mundo precisa saber disso. Todo Entender um mundo pouco de tem que como saber funciona, disso. né? Exatamente. E aí eu fiquei Até assim, para. e aí eu Pode peguei falar. e eu fiquei assim, tão apaixonada, mas tão apaixonada, que eu comecei a falar assim, eu preciso mostrar para as minhas amigas, para as minhas vizinhas, para a minha comunidade, porque nós moramos aqui na Santa Maria, então é uma comunidade assim um pouco necessitada, né, de educação, e as crianças ficam bem, quando chega na fase da adolescência, tende a se perder, porque não tem a educação, os pais não dão a educação, a escola não dá a educação, a Mas religião não fala dá a educação educação sexual, né? Você fala sexual. falar sobre o É assunto, isso, né? falar sobre o assunto de educação sexual. Mas o Né? curso que você se especializou, como é que é o nome sobre a área? Então, o curso que eu me especializei é Educação Sexual para Crianças, né, com a Leiliane Rocha. Maravilhosa. Muito Super bom. indico. Se tiver alguma profissional aí, né, ou que queira falar sobre o assunto, super indico que ela é maravilhosa. Muito boa mesmo. E Inclusive, ela desde já. quando você teve. ah, a Raíssa, ela tem um trabalho maravilhoso, gente. Ela tem um Instagram muito rico de informação, muito rico mesmo, né? E dentro desse Instagram, eu achei fantástico como ela leva o assunto com uma leveza e assim de uma forma explicativa. Porque quando a gente fala sobre sexualidade infantil, tem um certo tabu, né, Raíssa? Que as pessoas pensam, Com vamos falar certeza. sobre sexo para criança. E não é Uhum. propriamente dito sexo para criança, mas sim ensinar a criança
do que não se pode ser feito com ela, para que ela conheça as partezinhas do corpo dela, né? Para que ela veja isso de uma forma um pouco natural para ela, mas mostrar que o dela não é para ser natural para todo mundo, né? Não é uma coisa que ela possa deixar com que as pessoas façam com ela. Então, muitas vezes as pessoas, quando vê esse nome, já falam, nossa, mas sexualidade infantil, né? Eu acho que as pessoas têm que tirar um pouquinho esse tabu da cabeça, né? Essa autocrítica e abrir a mente para a questão da prevenção da sexualidade infantil. Eu acho que essa é a palavra que a gente deve estar sempre buscando colocar na cabeça dos pais. Eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos. E eu acho que a gente tem sempre que pensar nisso, na prevenção, que eu acho que a prevenção faz uma diferença muito grande em diversos casos, quando a gente fala de violência contra a criança, né? Porque existem várias formas de agredir sexualmente uma criança. Então, assim, eu acho muito fantástico, voltando ao Instagram da Raíssa, quem puder ter oportunidade de ir lá, dar uma olhada, o quanto ela explica detalhadamente cada coisa, quanto que ela trabalha em cima do tema, sem parar para pensar mesmo assim, se alguém vai criticá-la ou não, se ela faz com amor, entendeu? E ela faz com detalhes, com riqueza de detalhes. E eu falo para você, eu estou aprendendo com você, né? Obrigada. Muito mesmo. Eu, eu vi uma situação no seu Instagram que fez eu mudar uma situação aqui em casa, que é a questão de como dar nome, né? A gente tem, pela nossa criação, dar nome aos nossos órgãos, né? A partezinha. Genitais. Então, Uhum. assim, florzinha, botãozinho, e não sei o quê. E tinha muito isso. E aí eu fui ver um post que você colocou no seu Instagram, falando, né, sobre essa questão de não dar nomezinhos, porque Apelidos. se a criança sofreu uma violência, ou alguém quiser passar uma mão, né, ela pode chegar, ah, mãe, pegou na minha flor, e às vezes você passa despercebido, não sabe nem, não, o que é que você falou mesmo, menino? Porque é um nome bonitinho, nem se atenta, mas é diferente se a menina chegar e falar assim, mamãe, alguém pegou na minha vagina, você já vai, opa, né, aquilo já vai te acender, peraí, pegou aonde? Então, assim, isso aí eu comecei a mudar aqui em casa. Não dá nome bonitinho, não. Ó, ensinar mesmo. Isso aqui é uma vagina, isso aqui é um pênis. Para que eles entendam que aquilo ali ninguém pode tocar, ninguém pode ver. Então, se Deus o livre, se Deus quiser, nunca isso vai acontecer comigo e alguém, né, atentar de querer mexer ou ver, eles vão saber me falar, né, com Uhum. precisão. Então, assim, eu achei essa informação fantástica, porque são coisas que a gente deixa passar no dia a dia, né? Hoje a gente vive num mundo informatizado, num mundo rápido, num mundo ansioso, e muitas coisas a gente deixa passar despercebido. Então, achei esse alerta fantástico que você colocou na sua página. Eu mudei aqui em casa, e imediatamente quando eu vi aquilo ali, me deu um estralo tão grande. Aí, gente, verdade, a gente não pode ficar dando nominhos bonitos, a gente tem que explicar o que que é, né? Para É que porque a eles entendam que gente, aquilo ali não pode. Então, assim, parabéns. Eu assim, tô a gente achando está tão maravilhoso seguir lá acostumado, o né, seu a Instagram ensinar e, né? olho, boca, ter nariz, mas quando chega nas partes íntimas, né, nas genitálias, a gente acaba dando apelido. Por quê? Por conta da nossa criação mesmo, né? É tanto que nós fomos ensinados o nome errado, né? Quando nós tínhamos... aqueles que tiveram educação sexual na escola, foi ensinado que o nome da parte íntima da mulher é vagina. Só que não, é vulva. Vagina é a parte interior. interior. Então, assim, Mas a gente fala assim, porque a é gente porque vulva eu acho acaba que já fica mais falando, complicado. Se eu falar pra vulva, aí a gente ela, acaba falando assim, né, de um jeito como se. ela só tem Só um que aninho, então eu acho que tá bom. Depois mamãe explica com mais não, detalhes. não, vai ensinando já do jeito certinho, porque Ah, ela vai entender. E assim, aqui em casa é super tranquilo. Tem o Vitor que tem 1 ano e 10 meses, né? E ele hoje mesmo ele estava uhum. tomando um banhozinho aqui com o pai no chuveiro, tá bem quente, né? Aí ele pegava e ficava bem assim, piu-piu, né? E eu falava assim, qual é o nome certo, filho? Aí ele, pênis, né? Só que o nome, como ele fala, é como se fosse tênis, que é pequenininho, né? Mas vai ensinando direitinho, vai ensinando bonitinho que eles entendem muito. É, quando a gente coloca, né, o nome apelidos,
nessa parte, a gente deixa Apelidos realmente os nossos filhos vulneráveis, né? Tem até mais um vulneráveis, post aí né? na internet, tem um post na internet falando, né, que da criança que foi falar para a professora que o titio estava lambendo a sua bolacha, né? E aí a professora pegou e falou assim, então pede para ele mais um, né? Já que ele está lambendo a sua bolacha, então pede mais para ele. Não quer o lambido, ele quer quer um que não esteja com saliva, né? Então pede mais para o seu tio. Aí depois essa mãe chega na escola falando o quê? Que a criança tinha sido estuprada, né? Que tinha sido violentada. E aí foi quando a professora, nossa, ela estava, o que que ela estava querendo me falar? Estava falando que o tio estava fazendo sexo oral nela. E eu, ao invés de ter ajudado, eu fiz o quê? Fiz foi piorar a situação, né? Então, só para você ver assim como que realmente é muito importante. Mas isso é só uma pequena parte mesmo da educação sexual para a criança, né? Por quê? Os adultos tendem a ficar pensando que educação sexual é você falar sobre sexo para a criança. Mas educação sexual vai muito além disso. Muito além. Porque sexo é uma coisa, sexualidade é outra, né? O que é sexo? O sexo é falar sobre os órgãos, né, que nem nós estamos falando, é falar sobre a identidade sexual, é sobre falar sobre relação e sobre o ato sexual. Isso é sexo. Agora, sexualidade não é tudo aquilo que nos dá prazer. Inclusive, se a gente compra, mulher, né, gosta de comprar bolsa, gosta de comprar sapato, né? E o homem gosta de comprar o Uhum. quê? Ele idealiza o carro, né? Aquele carrão. Então, considerado, quando o homem ou a mulher, que a mulher também está mudando muito, né? Quando a mulher chega na concessionária e faz aquele test drive, o homem é mais do que a mulher ainda, que aí faz aquele test drive, que aí pega e fala que aquele momento é como se ele estivesse namorando o carro. Faz parte da sexualidade. Isso é a busca do prazer. E a busca do prazer está envolvida no pensar, no sentir, no agir, na interação. E por isso que a gente sempre fala, né, quem é da parte da educação sexual, fala que nós temos que dar educação sexual desde o ventre, né? Porque quando você está grávida, você já sabe qual é o sexo da criança, você já tem que começar a idealizar. Nossa, estou muito feliz por saber que você é um menino, por saber que você é uma menina. Isso já é uma educação sexual, entendeu? Você já está passando para o seu filho. Então, a educação sexual é desde o ventre. E muitas das pessoas esperam que a criança, né, ou o adolescente pergunte. Só que quando a criança ou o adolescente pergunta, geralmente ele já teve contato com outras coisas, né? Ou alguém já falou alguma coisa, então já chegou de uma forma errônea, né? Ou ele já teve contato com pornografia, que foi o caso Tá do travando. menino. Eu tava percebendo aqui, eu pensei que era aqui comigo. Mas tá travando um pouquinho o. Você tá me vendo tranquilamente, Raíssa? Eu tô te vendo e te ouvindo tranquilamente. Tranquilo? Porque tá travando aqui também pra mim um pouquinho. E aí eu pensei que era aqui só comigo, mas aqui E parou em já qual avisaram pra parte? gente. Não, a Pra gente me tava falando da voltar. questão da sexualidade, né? Que muitas vezes são ensinadas de forma errada, né? Para os adolescentes. Chega na adolescência sem saber porque não, na fase infantil ele não teve uma educação sexual, ou seja, não foi dito a ele certas coisas, ensinado, né? Não, e Uhum. assim, uma observação que você fez muito importante, a da Raíssa, que está travando. Então, assim, vocês estão conseguindo me ver perfeitamente e me ouvir? Só me dá um ok alguém, para ver se é só o da Raíssa. Tá dando para me ouvir? Olha, melhorou, Raíssa. Até para mim Agora sua tá imagem bem? agora melhorou. Agora Agora tá tá bem. melhor? É a Agora voltou. internet. É a Começar a orar internet, aqui tá para bom? essa internet aqui dar fluir. E aí,
Você fez uma observação Então, muito, muito, muito relevante, que foi sobre essa questão que as pessoas tendem, quando fala de sexualidade, a achar que é sexo. Não, gente, não é sexo. Sexualidade é uma coisa totalmente diferente, porque o sexo é o ato, né? Praticamente dito. E a sexualidade não, é sobre, é igual eu falei para vocês desde o início, a questão aqui hoje é falar sobre a prevenção, né? E a educação da sexualidade, ela está ligada a isso, a prevenção. Porque se a gente sabe mostrar às crianças como elas devem se prevenir de certas situações, e mostrar para elas o que são os órgãos genitais dela, a importância daquele órgão, e que aquilo ali é uma coisa privada dela, isso é de suma importância. A gente pode evitar muitas e muitas coisas, muitas coisas. muitos ataques de pedófilos, né? Que hoje em dia estão aí disfarçados de várias formas, né? Não adianta, é um vizinho, muitas vezes um vizinho, muitas vezes é alguém mais próximo. Hoje com internet, que hoje, querendo ou não, as crianças estão conectadas o tempo todo. Então, assim, e hackers de tudo quanto é jeito, que o pessoal é arteiro mesmo, é inteligente e É, consegue umas coisas que só Deus sabe. Então, assim, é um universo muito amplo que hoje a gente tem mesmo que proteger, né, as crianças, ensinar. Ensinar não é que quer dizer ensinar o ato, mas ensinar a evitar o ato, né? Pelo menos na minha visão é essa, né? Na minha humilde visão. A é, gente ensinar para que não chegue nesse ato, entende? é Então, porque assim, assim, a Raíssa estava falando sobre. Uhum, pode voltar a falar. é que nem eu tava falando que a maioria espera as crianças chegar na parte da adolescência para quando ele tá, né, sobre quando ele vai perguntar sobre sexo, né, que os pais começam a introduzir e ainda muitos ainda falam assim, menina, isso não é coisa para sua idade não, né? Ainda tem muitos pais Uhum. que ainda falam isso. Por quê? Porque ele não consegue, ele não teve a educação sexual, então Fica mais ele difícil, né, falar acaba sobre o não assunto. sabendo como falar com seu filho sobre o assunto, né? E o pilar da educação sexual infantil, né, para a criança, primeiro de tudo, é a honestidade. Então, quando o seu filho chega para poder falar alguma coisa para você, você tem que ser o mais honesto possível. Lógico, de acordo com Sim, cada idade. Né? Não é claro. porque o seu filho vai perguntar sobre sexo com 3 anos de idade que você vai falar que o homem penetra a mulher, né? Não, não é desse jeito. É de um jeito mais carinhoso, de um Para jeito no cada olhar, idade é um jeito de se falar, é de um jeito né? diferente de se falar, né? Para criança é de um jeito, para adolescente é de outro, né? Para fase já de jovens, né? Você já aprende com eles. Eu costumo falar isso, né? Porque os jovens, eles sabem muita coisa. Você não tem noção. Se você sentar numa rodinha de jovens, tu fica assim, ó, caramba, nunca pensei que pudesse ter esse tipo de coisa por aí, né? Eu Mas, concordo assim, plenamente com isso, mas com a porque se honestidade. você. Por isso que a gente tem que começar a falar com os nossos filhos sobre educação sexual desde sempre, desde sempre. E a educação sexual é como qualquer outra educação. Você ensina diariamente. Você não ensina de mês em mês, de ano em ano, né? Você ensina diariamente, é no cotidiano Sim. cotidiano, no cotidiano do dia, né? E você pega É, e vai falando, por exemplo, aqui em casa eu gosto muito de introduzir a educação sexual na hora do banho. Na hora do banho, para mim, aqui é o horário melhor para me poder fazer essa introdução sexual. Por quê? Porque a gente vai falando, que nem a gente começou aqui na live, que fala assim, o olho, o ouvido, a boca. E aí eu vou lavando, né? Vou ensinando também ele se lavar, tudo direitinho. E eu vou de acordo da cabeça até os pés, sem pular nenhum órgão, né? Então a gente vai seguindo a explicando a sequência do corpo, importância. né? Isso. Sem Uhum, dar, sem dar ênfase na genitália, uhum, mas também sem excluir, uhum. né? Então eu Sim. vou seguindo
de acordo com o que está no nosso corpo mesmo, né? Não é à toa que Deus fez bem no meiozinho, não. É tudo certinho, tudo perfeito. O E aí quando equilíbrio. chega tudo no equilíbrio mesmo, é tanto que está no meio, né? Para equilibrar. Uhum. E aí, quando chega na parte da genitália, eu pego e falo, né? Então, vamos lavar, né? Vamos lavar o pênis, vamos lavar. Aí eu falo o bumbum, vamos lavar o glúteo. Aí eu pego e falo o nome correto, né? Porque aqui eu uso apelidos, porque eu acho um Uhum. jeito mais bonitinho, né, de falar com eles. Então, eu falo o nome correto e depois eu falo o nome, o apelido que nós damos, né? Ou vice-versa. Mas eu Até para que sempre eles possam fazer uma coloco. ligação, né? Porque em Sim, casa você vai ensinar. Mas no cotidiano, exatamente. assim, no dia a dia, né, o natural, são esses nomes que a gente dá, né? Bumbum, Isso, né? Pipiu. Então, isso. assim, é interessante que eles saibam o nome dentro de casa, o nome certo, E o nome e é correto, né? muito interessante que eles saibam como que no mundão se dá esse nome também, né? Até porque a gente cria os filhos para o mundo. E assim, enquanto não vão para a escola, né? É uma observação muito que me veio aqui à cabeça. É uma coisa, tá ali sobre a sua guarda, sobre a sua proteção. A partir do momento que ele vai para a escola, ele vai ter contato com outras crianças e com outro universo, com outras experiências. E aí você não sabe, né? Eu já tenho um filho em fase escolar, né? Que já está no segundo ano. Então, assim, eles têm cada caso tem uma educação, um meio, né, de lidar com certas situações. Então, eles passam a ver outros mundos, né? Às vezes até complexo para eles, mas eles passam a ver isso. Então, eu acho importante também isso que você passou, da gente ensinar o nome correto e também ensinar o nome, o apelidinho que se dá, né? Para que as Isso. crianças possam ver isso das duas formas. É. A outra parte do pilar da educação sexual infantil é a ciência. Por quê? Porque quando você vai falar, né, pro seu filho, você tem que falar de acordo com a ciência, né? Você não vai inventar cegonha, né? Ai, da onde que eu vim? Vim da cegonha. Menino, foi a cegonha que te trouxe? Não, né? Primeiro, honestidade. O segundo, ciência. Você tem que falar de acordo com o que está na ciência, né? Por quê? Porque quando eles estiverem na fase da escola, eles vão aprender, né? Essa parte da ciência Sim. lá. E aí ele Aí vai você pensar não o passa por quê? mentirosa. Meu pai, minha mãe, eu confiei. Eles mentiram para mim. Perde a E aí confiança em eles você. começam a perder a confiança. Então eles falam assim: eu vou perguntar para o meu pai e para minha mãe? Não. É melhor eu perguntar para a professora, é melhor eu perguntar para o meu Um vizinho, para o estranho. meu amigo, ou pior, olhar na internet. Porque quando olha na Sim. internet aparece de tudo. De Acho de tudo, de tudo. tudo, de tudo. De tudo, Aqui em né? casa já me fizeram essa pergunta, né? Tem um filme chamado A Cegonha, né? Que é um filme que é o menino que não tem irmãos. E aí todas as crianças são entregues através da cegonha, né? E ele deseja ter um irmãozinho. Só que eu sei que no final do filme vem uma irmã. E é a cegonha. O filme todo se passa sobre as cegonhas entregando e tudo mais. O conflito é sobre as cegonhas. E aí no final entrega uma irmãzinha. E eu tenho um filho, né, de 7 anos. E aí, e tem uma bebê de 1 ano e 8 meses. Quando eu estava grávida de Helena, Guilherme ficava, cegonha que vai trazer? Cegonha que vai trazer? Não, cegonha não vai trazer, não. Então, assim, não, então eu não vim pela cegonha. Ele nunca foi muito nessa vibe de acreditar que vinha pela cegonha. Na cabeça dele, mas peraí, que tá dentro da barriga da mãe. Ele é muito daquele que ele liga as coisas, sabe? E aí, como é que tá na barriga da mãe? Sai da barriga da mãe e vem pela cegonha, né? Ele sempre foi curioso. E aí, então, assim, o que que eu fiz? Para não precisar explicar, igual eu tô falando, a questão do ato. Não, você veio pelo parto cesáreo, que é verdade. Aí ele, como assim? O médico foi lá, cortou a barriguinha da mamãe e você nasceu. Aí ele, e eu tenho meus partos filmados. E ele pediu para assistir o parto, tu acredita? Ele, posso ver? Acredito. Pode, deixei ele ver. Ele viu o nascimento Que dele ótimo. e ele acha a coisa mais linda do mundo. Ele se acha, entendeu? E ele Eles, explica, assim, com a o ser perfeição. Ele, olha humano lá como é que eu nasci e tal. E assim, é acabou. lindo, né? Não teve mais curiosidade de perguntar sobre nada. O que ele queria saber é como ele veio ao mundo. E aí fui e Exatamente. mostrei para ele como ele veio ao mundo. Você veio desse jeito. E essa questão de que achar que criança não entende,
Eu lembrei que alguns anos eu fui convidada para dar essa palestra sobre sexualidade infantil, sobre pedofilia, numa escola, por uma das professoras. Ela tinha 3 turmas do 5º ano. Fiquei super animada. Começou a palestra de vou falar com adolescente. Só que eu juro que eu não tinha me tocado que a idade do 5º ano, né? Eu pensei assim, são adolescentes, então eu vou chegar. E aí me preparei toda uma palestra, todo um contexto. E quando chegou no dia, caiu minha ficha, porque ela falou assim, eles são muito curiosos, e assim você vai ter que arrumar um jeito para que eles prestem atenção em você, que eles se liguem no que você vai falar. Aí eu, gente, como é que eu vou fazer para chamar a atenção desses adolescentes? Ela, não, amiga, eles estão assim em transição, né? Porque assim, é 11, 10, 12, 13, meu Deus, são crianças, né? Gente, eu sei que eu cheguei lá mais nervosa que os meninos. Eu falei assim, como é que eu vou falar? Mas aí estava na época daquele filme, né, do Pantera Negra. E todo mundo já tinha assistido menos eu. Cheguei lá para dar essa palestra e só sei que me deu um estralo tão grande por causa do símbolo, né? Eu falei assim, hoje a tia vai conversar com vocês, me apresentei, eu sou advogada, assim, assado, e vim falar sobre sexualidade infantil com vocês, sobre pedofilia e tudo mais. Eu falei assim, então a gente vai começar pelo corpo, vocês têm que, né? Fui conversando com eles, proteger os órgãos de vocês, proteger o corpo de vocês, não sei o quê, tan, tan, tan. E eu falei assim, chegaram para pegar vocês, aí pronto, começou a gritar, eita, Pantera Negra, vamos... Aí tá a palestra inteira, tudo que eu ia falar, então, assim, foi o máximo. Entendem tudo que é passado, sim. Tem uma experiência, eu fiquei assustada com muita coisa que eu ouvi. Então, assim, eu fui fazendo a palestra e as professoras foram tomando nota de algumas coisas que a gente foi observando. Então, assim, muitos deles já tinham redes sociais, que querendo ou não é um alerta para os pais, redes sociais, gente. Não, tenha, não digo para não ter. O Guilherme mesmo esses dias inculcou que eu tenho um canal no YouTube e ele disse que é um canal. Então, assim, eu estou montando um canal, mandei fazer capa personalizada para ele e tudo mais. Ele quer um canal, mas assim, eu vou filmar ele, eu que vou postar lá no YouTube. Então, assim, vai ser 100% supervisionado. Então, assim, rede social não é você liberar. Até quando ele está no celular, você vai para o YouTube Kids e eu ainda olho o desenho que ele está olhando, porque tem alguns desenhos que não são bons, que tem, assim, um apelo sexual muito grande. Tem algumas coisas ali introduzidas que a gente não vê, porque como a gente está na correria com pai e mãe, a gente não está acompanhando aquele desenho. Aqui em casa eu escuto. Se eu tiver em outro cômodo, eu fico ali alerta para ver o que o personagem está dizendo, tanto eu como o pai dele. Então, assim, é um perigo muito grande. E a gente viu muitos depoimentos de crianças naquele dia, né? Eram 3 turmas e eu deixei cada um falar o que queria. Tipo, uma palestra bem legal mesmo. Assim, eu deixei eles conversarem bastante. Foi 2 horas e 30 minutos de palestra, né? E eles foram falando e assim, eles davam relatos, Raíssas, que era só, porque o meu vizinho, o meu porteiro, e não sei o que, me adicionou no Facebook, e conversa comigo assim, assim, assado, não sei o que. E eu, gente, criatura, como assim você já tem Facebook? É tão novinho. Não, eu tenho, que minha mãe deixou, e não sei o quê. Porque quando você vai cadastrar, pergunta a idade, você tem que ter 18 anos, né? E Uhum. aí os pais fazem para os filhos e aí coloca uma idade maior, claro, né? Para poder ter acesso. E muitos liberam. E nesse liberar a gente não sabe quem vai estar ali, quem eles vão adicionar, né? Porque com um pedófilo, ele não vai, a maioria das vezes, ele não vai vir com cara de adulto. Ele vai botar uma foto de uma criança, né? Para chamar atenção, para ficar amiguinho. E nisso vai. Então, assim, a gente tem que ter um controle muito grande sobre isso, né? A gente tem que ser honesto com os nossos filhos, a gente tem que conversar e ponderar. Porque não adianta a gente muitas vezes, vou deixar, depois conversa sobre isso, depois vai virando anos e anos, e aí a gente só Deus sabe o que pode acontecer, né? E colocaram Hoje que em ele se dia, acha, ele tem uma autoestima aqui, ó, elevada. Isso eu falo. Ele é muito, viu? Ele é muito inteligente, sim. E curioso, né? Ele é um curioso, assim, que ele gosta que você explique, mas, como a Raíssa mesmo, cientificamente falando, ele não é qualquer respostinha que ele aceita, não. Você tem que explicar e dizer o porquê, a origem, como foi. Então, assim, ele é um ser bem curioso mesmo. Sim, uma Raíssa, você estava dica falando que dos pilares. só completando aí a fala que você
está fazendo, hoje em dia existe um controle parental, né? Que esse controle parental tem para todas as tecnologias. Se eu não estiver equivocada, hoje em dia, para se criar tanto o Facebook como o Instagram, tem como colocar que é para criança e o pai controlar, né? Se eu não estiver equivocada. Mas na televisão, no Netflix, no YouTube, vários canais, inclusive nos jogos para as crianças, tem como colocar controle parental. E no computador, no Uhum. tablet, no celular, no notebook, também tem como colocar o controle parental, que você tem Sim, como ver tudo que seu filho baixa, você tem. pode deixar, você pode incluir e excluir o que ele deve ou não assistir. Tem como você fazer tudo isso, tudo isso. Hoje em dia a tecnologia está tanto ajudando como piorando também, né? Porque no nosso tempo a gente não É, tinha como ter acesso a essas coisas. No nosso tempo, mas pelo menos no mesmo com meu, esse controle, tem como ver existe, coisa ruim. tem como burlar, né? Até porque Não, mas são os os próprios desenhos, abusadores, Raíssa. né? São os próprios desenhos. Eu tiro por aqui. Aqui é com Exatamente, controle. tem. Mas existem desenhos, esses dias eu tava, eu não E vou tem lembrar o aquelas nome desse desenho, mensagenzinhas, que né, que tu tem fica assim, introduzidos. olha, Tem que a exatamente. gente tem que estar sempre alerta, querendo ou não, tem que, a gente não tem que pirar a cabeça com nada. Acho que Não. tudo na vida é um Eu acho que é equilíbrio, a por gente não isso que tem que tem pirar a esse cabeça com controle nada. parental, né? Porque os pais não têm Mas a como gente ficar ali tem o que tempo ter, todo, Pato. Não tem. sim, a gente tem que estar, mas a gente tem que estar sempre alerta, porque Alerta, com criança, ele é um certeza. ser repetitivo. Então, assim, ele vê na televisão e ele reproduz. E outra coisa que a gente No nunca dia a pode é dia, né? duvidar Tudo que a dos gente filhos. faz também eles Eles, acabam reproduzindo. sim, A nossa fala, eles reproduzem. falam igual a gente, né? É tanto que se eu Cria falo. personalidade em cima dos pais. Eles criam uma Exatamente. Não é à personalidade em cima toa que dos os pais. nossos filhos Então, são assim, muito com personalidade muito forte, né? Não é à toa. ou eu que o diga, eu que o diga do meu questionador aqui em casa, que na, no- na escola o pessoal fala assim, lá vem um advogado. Pois Porque é. ele interpõe Dana, recursos, ele é muito criativo. Ele é uma gracinha, viu? eles reproduzem, né, o que a gente acaba falando, o que a gente ensina. Então, por isso que é muito importante os pais darem educação sexual. Por quê? Porque a primeira pessoa que tem que dar educação sexual são os pais, né? Depois São os vem pais. religião, escola, né, a sociedade, porque infelizmente não tem como a gente tirar a sociedade, né, disso, mas a partir do momento em que os pais dão a educação sexual adequada para os filhos, se alguém vier falar algo estranho, ele vai falar assim, opa, não foi isso daí que a minha mãe Que ou a meu minha pai mãe me falou, ensinou. não. Aí vai correr e vai falar assim, mãe, ó, fulano de tal falou Fulano. isso, isso, isso. A senhora me falou isso e isso. Por que que ele falou assim? E aí o pai e a mãe têm que ter sabedoria para poder dar a educação sexual adequada novamente e falar, né, de acordo com a ciência, né, não tem como tirar a ciência, tem que falar de acordo com a ciência e de acordo com o que o seu filho já está sabendo no momento. Porque não tem como você pegar e falar assim para o seu filho: olha, o papai e a mamãe ficam com o corpo bem juntinho e falando da relação sexual. Sendo que Beltrano já falou assim: olha, o ato sexual é assim, ó, tem a introdução. Tem o homem joga o esperma dentro da mulher e por isso que a mulher engravida. Aí você fala para o filho: não, filho, o papai e a mamãe ficam com o corpo bem juntinho. Você tem que saber qual é a informação que o seu filho já tem para poder você introduzir a educação sexual, né? Tomar E, cuidado para não falar o demais, né? e nem de Assim você menos, disse? E e nem o nem de de menos. menos. Por Por isso quê? temos que observar a faixa etária também para conversar certas coisas, E né? também o Tem que, que a coisas criança que. já sabe. Porque, Isso, o que que ela já infelizmente, tem tem ali de criança de carga, né? 5 anos. Tem criança de 5 anos que já teve acesso à pornografia. Para essa criança que já teve acesso à pornografia, como é que você vai dar uma educação adequada para a idade? Né? Então você tem que saber a origem da dúvida, do que ele tá Por que que sabendo. você está me perguntando isso?
É, Eu é gosto tipo do assim, exemplo do o Guilherme que que aqui, do você meu filho, sabe né? sobre isso? Me diz aí você, o Sim, que que, entendeu? Para você coletar dados para depois você passar a informação para o seu filho. Por quê? Não pode ter muito, pode ter nem menos, demais. você já sabe, Nem né? muito, nem menos, né? É o tal Tem do que ser no equilíbrio. É igual o exemplo que equilíbrio. eu dei aí, do meu filho. Exatamente, Eu já no sabia de onde equilíbrio. ele tinha tirado a história da cegonha, por causa do filme, Uhum, do filme. né? Então, assim, mas eu quero saber se eu não, mãe, não tem como ter vindo da cegonha. Por que que não teve como você ter vindo da cegonha? Mãe, porque se eu tava na barriga, tem um monte de foto aqui que eu tava na sua barriga. Como é que eu saí da sua Como? barriga? Fui lá pro céu, a cegonha trouxe. Aí eu, não, meu Foi filho, você não vai achar ótimo, assim, não. Aí expliquei excelente. pra ele, foi E super ainda tranquilo. mostrou, né, para poder, Mostrei, e hoje ainda ele fala mostrou pra para Helena, poder Helena, suprir você a veio da barriga necessidade da que ele mamãe. tinha. Não, bom é que ele explica já pra irmã, você veio da barriga da mamãe. Aí o médico veio, tirou você de lá e colocou no colinho da mamãe. Aí eu, desse A jeito coisa aí. mais Pronto, linda. tá bom. Eu acho que não precisou eu falar mais nada. Eu acho que tinha coisas que, pelo menos na minha visão, e assim, eu vejo muito essa questão da maturidade, não está Sim. pronto para que eu jogue mais uma outra carga em cima dele, explicar como se deu a origem, né, de um bebê. Uhum. Então ali ele já ficou satisfeito, eu fiquei satisfeita e pronto. Né? Eu acho que os pais É, têm muito que botar isso na balança, porque tem alguns pais que têm medo de falar sobre o assunto, né? Eu vim de uma família que eu sou filha única, mas minha mãe nunca me escondeu. Quando eu vi a primeira vez, né? A minha mãe, no que eu vi peso, né? Eu falei assim, mãe, que é isso? Ela, isso aqui você vai ter quando você tiver essa idade assim, assim, sabe? Porque você vai crescer, vai se tornar uma mulher. E aí, então você vai ter também. Não é só a mamãe. Aí ela falou, vai nascer debaixo do braço, não sei o quê, quando você for mocinha. Né? Pronto, acabou. Não tive mais curiosidade de saber sobre o tem assunto. Ela me que, explicou de forma tranquila, sabe? ó, a E isso Aline, é a o quê? Aline, 30 e poucos anos atrás. E ela me explicou mas foi tranquilamente, isso ótima. foi ótimo. E Foi assim, ótima, sua mãe desse foi mesmo perfeita. meio, eu levo a educação dos meus filhos. Perguntou, eu tenho que responder. Eu, como mãe, eu prefiro, eu tenho sempre isso comigo e eu falo muito para meus clientes, os filhos, vocês têm que saber as coisas com vocês, que são pais. Porque o mundo vai falar de uma certa forma que às vezes não vai ser boa. Então tem que Uhum, aprender com vocês. Vocês que têm que exatamente. passar o conhecimento para o filho de vocês, né? Então tem que Isso, ir dentro do emocional da criança, do preparo da criança, da maturidade da criança para receber a informação, mas não negar à criança aquela informação. Porque a gente não sabe. Às vezes, e se minha mãe não me contasse, você acha que eu não ia perguntar para alguém? Eu ia perguntar. Eu ia perguntar, fulano, como é que é? Aí começa a curiosidade da criança. Ei, deixa eu a perguntar. curiosidade que Eu não vi tal é coisa lá em saciada, casa. A sua é assim? Ah, não, porque lá minha mãe. Começa aí a curiosidade da criança, se você parar para pensar. O adulto não respondeu, então eu vou perguntar pro meu amiguinho, né? E assim começa as coisas. Você tava falando da Aline? Ixi, deu uma travada. Quem? A da Aline? verdade. Você ia falar a Aline, alguma coisa? Foi, E é eu te porque a Aline, interrompi? ela falou aqui, ó, ela falou bem assim, é uma coisa muito importante. É, quando a gente não sabe, né, falar naquele momento para a criança, a gente pode falar para ela falar assim, olha, eu vou pesquisar, vou para poder ver de uma forma melhor, porque você precisa saber de uma forma mais acentuada, e você explica assim, ó, a mamãe nesse momento não vai te explicar isso, mas tal dia ou tal hora, né, eu vou te explicar direitinho. Porque você precisa saber de um jeito bem especial. E eu não quero esquecer de nadinha. Então, como eu não quero esquecer, então eu vou pesquisar para me poder te dar uma informação Uma certinha. informação completa. Isso. Então você Só pode, tome se cuidado no para não momento ser igual você. o meu. Vai pesquisar no Google? Não, aí é bom, Patrícia, quando se você falar dessa forma para o seu filho ou para sua filha,
É interessante você pegar umas figurinhas na internet, nunca foto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você pega umas figurinhas com referente ao que o que se trata, uns desenhozinhos, aí você leva para mostrar que você realmente pesquisou. E aí você mostra, olha, se por um acaso, né, for falar sobre da onde veio os bebês, então aí você mostra a figurinha, mostrando, dependendo da faixa etária do útero, mas e aí tudo bonitinho, entendeu? E você mostra aquelas figurinhas para saciar o desejo e a vontade da criança no momento. Que foi o que você fez com o Guilherme, né? Quando você pegou ele e falou assim, mas eu quero ver. Então, o ver, você tinha as filmagens, que bom que você teve as filmagens, foi perfeito. Você foi Eu lá e dei duas mostrou e desmaiadas saciou. antes, mas Mas foi eu vou excelente. ser Então, honesta, ó, eu como. eu mesma não tenho as filmagens, né? Então eu vou ter que ir para a parte das figurinhas, né? Das Não, e eu fiquei imagens, né? preocupada até. Eu falei assim, gente, porque tem sangue, né? Tá, mas tá que foi difícil sair, né? Que ele teve, né? Realmente o parto dele foi muito complicado, ele praticamente foi. Mas assim, na filmagem, é uma filmagem muito natural. Eu não sei se alguém que não tem essa experiência. Quando você paga para filmar, que, né? Eu paguei uma equipe para Eles fazem filmar, os eles não cortes, né? filmam o corte, não filmam o corte, nada. Vem só a coisa linda, porque você recebe duas filmagens, uma completa e vem o lindo, né? Da coisa e tal. E ele Uhum. observa, ele é igual o Santo Tomé, tem que ver para crer. Ele observou tudo aquilo, todo o contexto. Ele, mamãe, eu nem chorei, né? Tá, pois é, aí a tia, porque ele teve, né? Um apego abaixo, então assim foi complicado. Aí teve que cortar a gravação para depois voltar já eles vestindo e tal. E ele acha o máximo ver aquilo, né? Para ele foi bem natural. Assim. Eu tive essa sorte de ter, né? Igual você falou, filmagem para mostrar para ele. E ele desiludiu com a cegonha, graças a Deus. Eu também acho esse negócio de É, ficar falando que a criança veio no bico de não, um não pássaro meio pode, estranho. gente. Não pode, não Raíssa, deve, né? deixa Pelo eu te menos não se perguntar uma deve fazer, coisa. porque perde a credibilidade. Continuando, né, Tati? Porque nós duas, Sim, ou pessoas que gostam de falar. fale que eu tenho uma pergunta para te fazer, muito importante, acredito de suma importância. Tá. Não pode fazer, então. Pode O que, fazer. que acontece? Hoje a gente tem, né? Vamos lá para a internet. Porque eu acho que hoje nós estamos interligados, tanto que nós estamos aqui batendo esse papo aqui, né? Via internet com as pessoas que estão aqui nos assistindo, e essa live vai ficar gravada, então mais pessoas vão nos assistir. Muitos pais, não por maldade, colocam, né, alguns vídeos. Eu falo porque isso já aconteceu até na minha família e deu. E vou dar exemplo prático aqui que fica mais fácil. Aconteceu com uma prima minha mesmo, ela colocou a filha dela, ela tava só, ela mora num lugar muito quente, e só de calcinha. Só que aí a menina dela tinha 4 anos. E aí dançando, dançando e dançando funk. E filmou e colocou. E aí eu liguei pra ela e falei pra ela, olha, fulano, não é muito legal ter essas imagens da neném na internet, porque ela tá só de calcinha. E ali era uma música muito sensual, né? Então, assim, é um pouco arriscado, porque fui explicar para ela nessa questão da pedofilia. Às vezes essa sua imagem, querendo ou não, vai sair da sua rede social para outro canto. Sim. E somente quem tem a rede social aberta, né? Então, assim, corre o risco dessa imagem da sua filha sair da sua rede para outro lugar. E assim, falei. Só que ela não gostou. Não me falou nada, né? Não me falou nada. Ela tirou a imagem e tudo mais. Mas assim, na nossa conversa eu senti que ela não gostou, né? Ela falou assim, ah, mas o que tem a ver? É um final de semana, a gente tá aqui todo mundo reunido aqui em casa e tudo mais. Ela falou assim, não, tudo bem, tranquilo. Eu, né, com a profissão que eu tenho e que trabalho dentro da área de família, eu acho interessante o trabalho, né, com isso, te falar. Mas, né, não tô aqui Seu para dever você julgar ou fez, não né? julgar. Aí, a pergunta é para ti. Os pais têm essa consciência que certas coisas podem ser apelativas ou não? É uma coisa que é natural, nossa, e deixa Olha, rolar, deixa pra. Pelos seus o, estudos, né? Você é estudiosa no a assunto. maioria, a maioria dos pais, eles não têm essa percepção do perigo, né? Por quê? Porque a rede de pedófilos, né, e abusadores é uma rede muito unida. E quando
uma pessoa posta qualquer coisa referente a criança só de cuequinha, ou então pelado. Gente, tem muita gente que posta pelado mesmo, né? E aí, o que que acontece? Tem muitos likes. Por quê? Eles já têm uma rede que eles pegam e falam, ó, postagem tal, tal lugar, e aí vai lá e eles começam a dar vários likes. Para poder empolgar a pessoa. Nossa, fiz sucesso. E Fez fazer com que a sucesso. pessoa faça isso mais vezes, né? Então, eles têm esse costume de fazer isso, né? Eu não, assim, referente à calcinha, à cueca, vai muito de cada família mesmo, né? Mas agora pelado não se deve. Até porque os abusadores, né? Eles têm uma tara muito, muito grande pelas coxas das crianças, pelas costas da criança. Nossa, não sabia disso. Eles têm assim, eu nunca consegui entender como que uma pessoa tem tara pelas costas. Então, de deixar sem blusa já é, né, uma... Então, assim, e nem se fala das genitálias, né? As genitálias é um Sim. sucesso, né, para eles. E quando eles pegam essas imagens na internet, eles tiram o corpo, colocam a cabeça no corpo de outro para poder dificultar, para poder chegar até eles, né? Então, eles fazem Sim. essas montagens, essas Uma coisas. montagem. Isso. E eles vendem esses conteúdos. Esse tipo de conteúdo é caríssimo. É caríssimo. Tem encomendas. Tem gente, tem os que vai para clube, para praia, porque muitos pais acabam trocando os filhos no meio das pessoas, né? Deixa a criança peladinha, porque, é criança. Mas tem muitos que ficam ali, ó, só de olho, observando para poder fotografar, para poder filmar e depois vender essas imagens. Então, isso é coisas que muitos não sabem, que muitos não têm o conhecimento e faz sem maldade. Eu falo isso porque eu mesma já fiz isso, né? Eu Sim. já fiz isso. Eu já A gente postei. pega aquela questão da neura, né? A gente não vai ficar ligado nisso o tempo inteiro, o tempo todo ali. E dependendo da situação, você está numa praia. Aí acho que já tem aquela coisa na cabeça, tá todo mundo de maiô, biquíni, né? Então, assim, roupas íntimas praticamente. Então, assim, você vai lá dar um banho na criança ali numa ducha mesmo, né? Para tirar areia, Tira tira a a roupa sunga, né? dela, Para dar uma tira a tirada areia, na areia. sacode e tal, e pronto. E não vai passar na cabeça de um pai ou de uma mãe essa situação, né? E assim, eu Exatamente. fiquei agora curiosa, porque eu não sabia dessa questão das coxas e das costas. Como que se Pois dá é. isso, Nem né? eu É sabia até um tempo estranho. atrás. Cada É vez que a gente estuda, estranho. a gente Quanto fica mais a assim, gente tipo, estuda, mais a gente aprende uma coisa curiosa aí mas a gente sobre o fica universo assustado. humano. A gente tem que estar Ficamos sempre muito conectado a assustados. essas coisas. Exatamente. Raíssa, o que que os pais têm que procurar para estar mais conectados sobre esse assunto, para saber como lidar com isso? Além do seu Instagram, é claro. O que que é o tema mais viável? Assim, vou fazer uma busca aqui, para que o pai esteja ali pronto para aprender algumas coisas. Assim, eu quero saber como eu vou lidar com certas, como é que eu vou falar sobre esse assunto. Você indica algum livro? Você indica algum Ó, curso prático para pais que eu queiram estar mais atento a indico isso? o livro O Cérebro da Criança. Por quê? Porque a gente entendendo o cérebro da criança, a gente acaba não fazendo muitas coisas com as nossas crianças. Por exemplo, agredir elas, né? Então a gente acaba entendendo o porquê que eles acabam fazendo algumas coisas, né? Por exemplo, você fala 20 mil vezes para a criança. Não sobe aí, é perigoso, você vai cair, você vai se machucar. E você vira as costas, ele está subindo, né? Então, assim, o livro Cérebro da Criança é excelente para você entender essa parte, né? E a partir do momento que você entende, você acaba não exigindo aquilo que a criança não tem como oferecer, não tem como Uhum. entender, né? O Cérebro da Criança eu super indico.
Também Ótimo. tem. Vou comprar. Pode ter certeza. Para Também ontem. tem. Agora, eu não me recordo o nome, mas é sexualidade infantil. Eu não sei o nome da autora, é uma autora. É sexualidade infantil, eu não me recordo. Também ele é muito Depois bom. você, Depois eu você vou. escreve abaixo da live, vai ficar salva. Você coloca algumas indicações para as pessoas que tiverem interesse de procurar. Além do seu Instagram, é claro que tem conteúdos riquíssimos, né? Quem tiver Uhum. interesse de dar uma olhada no Instagram da Raíssa. Qual é o nome do seu Instagram, Raíssa? Que ela tem dois, um particular e tem um que ela trabalha só com essa questão da É, sexualidade infantil. É quem quiser me educação? seguir, quem ainda não me segue, é só apertar ali, ó, em cima, que tá assim, ó, Patrícia com educação sexual infantil, né? Vocês podem Vale a pena apertar o então acompanhar. aqui e Vale a acompanhar, pena. que lá eu sempre estou postando conteúdos diariamente, né? Para poder agregar esse conhecimento para os pais, até porque se os pais não entendem o que é educação sexual, não tem como eles exigir da escola que não seja feita alguns tipos de educação sexual que não existe, né? Que não é da educação sexual. Né? Educação sexual não é ensinar a erotizar a criança. Educação sexual é ensinar a respeitar, né? A respeitar o seu corpo, a respeitar o corpo do outro, a respeitar as diferenças, a vários tipos de respeito, né? Educação sexual não é ficar falando somente sobre sexo. E dependendo da idade, nem fala sobre sexo. Né? Fala mais sobre a emoção, o sentimento, os tipos de emoção que se dá a cada momento. Quando está gritando, você tá, nesse momento você está sentindo raiva. Né? Aí a criança fica emburrada, você está chateado. Então você vai ensinando a criança a entender os seus sentimentos, né? Sim. Então, assim, quando tem muitas escolas que acaba porque realmente os profissionais são muito escassos, né? E algumas escolas acabam introduzindo um tipo de educação sexual que não é adequada. Se você não sabe se realmente o que é adequado ou deixa de ser adequado, como que você vai poder exigir? Né? Como que você vai poder A gente tem argumentar? que Como que estudar um você vai poder. pouquinho, né? Temos que estudar, temos que colocar em prática, temos que ensinar os nossos filhos, porque se a gente educa os nossos filhos desde pequeno, quando eles chegam na fase adulta, eles vão saber o que é bom, o que é ruim, qual é o jeito que deve tocar no seu corpo, qual é o jeito que não deve tocar no seu corpo, não vai aceitar agressão verbal nem física e nem vai fazer com o outro, porque ele vai aprender a respeitar a si e ao próximo. Né? Então, isso também já vai eliminar a parte do bullying, né? Porque o bullying acaba acontecendo por quê? Porque as crianças é ensinada, porque ninguém nasce sabendo esse tipo de coisa. Elas aprendem. E aprendem no cotidiano, em casa, na rua, com vizinho, com amigo. Né? Então, se você Uhum. precisa ensinar o seu filho a educação sexual adequada, que é tudo isso que nós estamos falando desde o início da live. Inclusive, o tempo está acabando, ou tá, Patrícia? Já estamos já finalizando a nossa live. Eu falei para você que uma hora passa assim. Eu Ninguém tinha um acredita. tantão de coisa para falar, Patrícia. Eu tinha um monte de coisa para falar. Gente, Não mas deu eu então, achei viu? riquíssimo o que você passou. Eu acho que serve o alerta, né? Para que nós pais, ou quem vai ser pai, ou quem é tio, para que aprenda a lidar com essa situação de forma simples e natural. Eu acho que tudo tem que ter uma naturalidade quando se trata de criança, tem que ser de forma natural, né, de forma amorosa. Sane sim as dúvidas dos filhos de vocês, mas antes de saberem por vocês do que por terceiro. Se ligue muito nessa questão da tecnologia. É um perigo, sim. Tá aí para nos auxiliar. Principalmente agora que nós estamos na época de pandemia. Nossos filhos estão conectados aí pelo menos de 4 a 5 horas diárias ali assistindo as aulas. Mas assim, fico alerta. Gratidão, Raíssa, por você ter aceitado o meu convite. Nós temos agora só 20 segundos.
E assim, continue com o seu trabalho, que Que você vai pena. ajudar muito, mas muita gente mesmo. Quem Obrigada. não segue ela, gente, comece a seguir. E é cada alertazinho precioso, viu, Raíssa? Deus Muito conserve obrigada. esse trabalho seu, que é magnífico. Um abraço e um beijo para você.